Nosso objetivo aqui, ele vai ser justamente a gente fechar lá, tá? As questões de 2019. E aí eu vou finalizar essas questões de 2019 e a gente vai tirar algumas dúvidas aqui, tá? Então tem 4 questãozinhas aí que ficou faltando para a gente fechar essas questões. Aí, e como eu disse anteriormente com vocês, nosso objetivo aqui eu pretendo fazer um banco de questões, separar por assunto, né, e entregar esse material para vocês. Então, essas videoaulas é para ensinar como resolver essas questões, mas mais na frente eu vou juntar esse material e entregar lá para vocês, tá bom? Para auxiliar nos estudos aí de vocês. Então, aqui nessa questão que a gente vai trabalhar aí, questãozinha lá da prova azul 118, ele vai trabalhar com outra questãozinha, ó, de eletroquímica, tá bom? Então, é a terceira questão de eletroquímica desse ano que cai. É um assunto que vocês podem ter certeza que sempre vocês vão se deparar com ele, tá bom? E esse aqui ele é interessante. Deixa eu ler aqui com vocês. Esse fala assim, ó. Grupo de pesquisa em todo o mundo vem buscando soluções inovadoras, visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar a bateria de zinco-A, que combina oxigênio atmosférico e o metal zinco é um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento de bateria zinco-A está apresentado na figura, né? Aí ele dá a figurinha aqui, ó. Aí se a gente observar o esquema aqui, a gente tem o oxigênio, tá? Entrando aqui dentro de um eletrodo poroso, que ele não me diz que eletrodo é esse. Aí esse oxigênio, ele vem para a solução na forma aqui de hidróxido, né? OH-. Então ele reage aqui e vem na forma de hidróxido H-. Aí eu tenho uma membrana, né? Separadora. Essa membrana aqui é uma membrana semipermeável, né? Ela pode ser... Só um minuto aqui, gente. Pera aí. Meu cachorrinho aqui não tá deixando eu trabalhar. Ei, garoto. Você vai ficar aqui ou você vai sair? Aí... Se ele... Continua aqui, ó. Desculpa. Essa aqui a gente pode... Essa membrana semipermeável, a gente pode considerar ela... Deixa, Maria. Pera aí. Vem cá. Dá certo não, você quer. Foi mal, galera. Desculpa aí. O que eu tava falando pra vocês que essa membrana semipermeável ela serve como uma ponte salina, tá bom? Seria a ponte salina. E aqui do outro lado eu tenho um eletrodo de zinco, né? Zinco metálico, vou botar aqui zinco sólido. Pronto. Aí ele fala assim, ó, no funcionamento da bateria, a espécie química formada no anodo é... Então ele quer saber qual é a espécie química que está sendo formada aqui no ânodo, tá? Ou no anodo. Aí a gente tem que lembrar o que é isso, né? O que é essa parte do anodo. Aí, para isso, a gente tem que lembrar lá da pilha de Daniel, o esquemazinho lá da pilha de Daniel que a gente estudou lá no segundo ano, beleza? A gente tem o ânodo e a gente tem também o cátodo. Vocês lembram disso? Desse esquema lá do ânodo e do cátodo? O que acontece aqui no ânodo? Ele sofre a oxidação ou a redução, galera? O que vocês acham? Ó, aqui no ânodo, o que vai acontecer com ele? Ele vai ganhar ou vai perder elétron?
no ânodo aqui, ele vai sofrer o processo que a gente chama de oxidação, né? E aqui no cátodo ele vai sofrer a redução. Então, como ele quer saber qual elemento que é formado aqui no ânodo, a gente tem que procurar qual é que está sofrendo o processo de oxidação, tá bom? Qual desses elementos químicos aqui que está perdendo, deixa eu colocar aqui, perdendo elétrons. Já que ele está sofrendo oxidação, ele vai perder elétron, e quem está sofrendo a redução vai ganhar elétron. Só para constar aqui, vai ganhar elétrons. Logo, isso aqui a gente não vai olhar, a gente só vai olhar aqui para a parte do ânodo. Então, vamos analisar aqui o metal zinco. Ó. O zinco ele está no formato sólido. Perceba que o hidróxido, quando ele passa aqui pela membrana, o H-, ele acaba reagindo com o eletrodo do zinco e forma essa espécie química bem aqui, ó. ZnOH4 2-, tá bom? Então o que a gente vai buscar aqui é justamente qual é a carga aqui do zinco para saber se ele está ganhando ou se ele está perdendo elétron. Beleza? Então para isso a gente vai usar essa regrazinha aqui, ó, para saber qual é a carga aqui do zinco. A gente sabe que essa espécie química toda, a carga dela é 2-, tá bom? O hidrogênio, pela uma regra lá que a gente viu, a carga dele é +1. Do oxigênio, a carga dele é -2, tá? Então, a gente vai multiplicar pelas quantidades. Eu tenho quantos hidrogênios aqui? Ó? Tenho 4. Então, vamos pegar aqui, pegar o 4 e multiplicar com +1. Então, vai dar mais 4. O oxigênio, ele também é 4, porque esse 4 ele vem para cá, ó. Tá bom? 4 vezes 1, 4. Menos 2 vai dar uma carga -8. E aqui o zinco, eu não sei qual é a carga dele. Eu vou chamar aqui a carga dele de X, tá bom? Eu sei que o somatório disso aí tudo tem que dar que nem a carga que está aqui em cima, -2. Aí eu consigo resolver. Eu posso dizer o seguinte, ó. X menos 8 mais 4 tem que dar -2. Então x vai ser -8 mais 4 é -4 menos 2. X vai ser igual a -2. Esse menos 4 passa para o outro lado positivo. Então, x vai ser -2 mais 4, bota o sinal do maior, subtrai. Então, a carga do zinco aqui, ó, vai ser +2. Ou seja, o zinco ele está saindo, como ele é metálico, de uma carga 0 e passando por uma carga +2. Consequentemente, ele está sofrendo um processo de oxidação, tá bom? Ele está sofrendo perda, ele está sofrendo aqui, ó, perdendo elétrons. Então, quando ele pergunta qual a espécie química que está sendo formada no ânodo, é justamente aqui, ó, o hidróxido de zinco, porque ele está perdendo elétron. Consequentemente, aqui, ó, a barra de zinco é um ânodo, beleza? Então, o item correto aí dessa questão é o item E. É uma questão que vocês sempre vão se debater com ela, tá bom? A parte de eletroquímica aí. Então, é uma questão que ele está discutindo aí para que se você sabe quem é o ânodo, né? E como é que você descobriria isso? Aí você tem que lembrar que no ânodo acontece o processo de oxidação. E sem falar que o processo de oxidação está interligado com perda de elétrons. Tudo bem, turma? Em relação aí, essa parte aí, ó. Então aqui, ó, é um assunto, galera, que a gente tem que sempre estar recordando, tá bom? A eletroquímica ele é importantíssimo para a gente fazer a prova. Só nessa prova de 2019 caíram 3 questões de eletroquímica,
tá bom? Então, eu vou passar aí para a próxima questão. A próxima questão também é uma questão, ela não é uma questão difícil não, tá? Mas ela requer do candidato aí um pouco de atenção, tá? Senão você não consegue desenvolver ela. Ela vai falar aí sobre o odor, né, do alho. Ele vai falar assim, ó, o odor que permanece nas mãos após o contato com o alho pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inoxidável, constituído de ácido inox. Aí ele vai falar que é uma liga metálica, né, formada por 74% de cromo e níquel. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Olha só que detalhe importante aqui, ó. O sabonete ele não vai se desgastar com o uso. Então você pode ser utilizado ele várias vezes e ele não vai ser desgastado. Aí ele fala assim, considere que a principal substância responsável pelo odor do alho é a lisina, estrutura 1. Vou dar aqui a estrutura responsável aí para aquele odor que fica nas mãos quando você corta o alho. E para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura 2, que é essa estrutura que está aqui embaixo. Ó. Então, eu tenho essa estrutura 1. Ao eu utilizar aqui esse sabonete, que ele coloca entre aspas, né? Que é um sabonete de aço inoxidável, é um material que é vendido aí comercialmente, tá? Para tirar o mau cheiro. O que acontece? Ela é transformada nessa estrutura 2. Então, teria uma estrutura 1 sendo transformada na estrutura 2 a partir do que ele chama aí de sabonete, tá bom? Então, é como se eu tivesse uma palha de aço, que ele chama de sabonete, de aço inox. De aço inox. E o detalhe é que ele fala que esse sabonete ele não é consumido, tá? Ele não é desgastado no processo. Então tem um sabonete, ele faz essa transformação aí. Aí ele fala assim, na conversão 1 em 2, o sabonete atuará como um ácido, redutor, eletrólito, tensoativo, catalisador. Então a gente tem que ter cuidado aí nesses esquemas, tá? Como é que a gente ia desenrolar essa questão? A gente tem que lembrar aqui, nessa questão, da parte de cinética, tá? Velocidade das reações químicas. E dos fatores que afetam a velocidade dessa reação. Que eu tinha listado lá para vocês, que a concentração dos reagentes, tá? Quanto maior a concentração dos reagentes, maior vai ser a velocidade da reação química. Eu falei também que a temperatura também, tá? A temperatura ela aumenta o contato das moléculas, aumenta a velocidade cinética das moléculas, né? Então essas moléculas elas ficam mais reativas. E se a gente lembrar da teoria lá, que é a teoria da colisão, que para a reação química acontecer, precisa haver o contato entre as moléculas. Logo, a gente entende quanto maior a temperatura, maior a agitação dessas moléculas, o estado vibracional delas. Então, eu vou ter um maior contato entre elas, então eu vou ter uma maior velocidade, tá bom? Além disso, eu citei também a questão da pressão, se a gente estiver trabalhando com compostos gasosos. Quando você aumenta a pressão, você diminui o volume, então essas moléculas ela têm um contato maior, a probabilidade de acontecer uma reação química é maior. Eu falei também de uma coisa chamada superfície de contato. Eu lembro que eu dei o exemplo lá da batata, se você cozinhar a batata inteira ou você corta ela, qual é que cozinha mais rápido, né? Aí eu falei que é cortada porque ela tem uma área ativa, né, disponível maior, então ela tem uma superfície de contato maior, então a reação ela é mais rápida.
E eu falei também aqui sobre um que a gente chama de catalisador, tá bom? Que esse catalisador, o que é característico um catalisador? Ele tem duas coisas que vai caracterizar ele, tá? Dentro da reação química. Primeiro, ele vai diminuir a energia de ativação. Lembra lá quando eu tinha desenhado um gráfico lá, que era mais ou menos assim, ó, de energia. Aqui é a reação química. Aí aqui tu tinha os teus reagentes e eles tinham que superar uma barreira energética para formar aqui os produtos. E essa barreira energética aqui a gente chama de energia de ativação. E o catalisador, tá? O catalisador, ele vai atuar justamente aqui, ó. Ele vai diminuir essa energia de ativação. Essa energia de ativação ela vai ser menor. Consequentemente, a reação ela se processa mais rápido, né? E além disso, o catalisador ele não pode ser consumido na reação química, tá? Então, não é consumido na reação química. Então, o catalisador você coloca ele no meio com a única função de quê? Diminuir a energia de ativação. E ele pode ser reutilizado. Exatamente, Nicole. Seria o item A. O item E, tá bom? O item E, esse aço inoxidável, né? Esse sabonete de aço inoxidável, ele vai atuar como um catalisador. Ele vai diminuir a energia de ativação para que essa reação aconteça, tá? E o que mata a questão é justamente nisso aí, ó. Não se desgasta com o uso. Ou seja, ele não vai ser consumido ao longo do processo, tá? Ele vai ser mantido lá. Então, o item correto aí seria o item E. Tá bom? Uma questão de cinética. Uma questão que ela requer um pouquinho de cuidado, né? Porque é uma questão maliciosa aí que ele vai colocar aqui, ó. Muita gente colocou aqui redutor, né? Atuando como um redutor, porque aqui eu tenho uma carga positiva e aqui ele fica com uma carga zero. Então ele ganhou elétron, ele sofreu um processo de redução. Porém, o metal, se esse aqui sofreu a redução, o metal teria que sofrer o quê? A oxidação. Não é o caso, tá bom? Então, a galera tinha que ter um pouquinho de cuidado aí com essa questão. Deixa eu ver, Anderson. Anderson, na verdade, ele não é um inibidor, tá bom? Se você estiver se referindo aqui ao sabonete de aço inox, ele não é um inibidor. Ele faz acelerar o processo, tá? Ele faz com que essa reação aqui, ó, aconteça com a velocidade maior. Por quê? Porque como ele é um catalisador, ele diminui a energia de ativação, tá? Então ele aumenta a velocidade e a energia de ativação ele diminui. Por isso que a reação acontece mais rápido. De boa? Então, vamos lá. Ó. Então, uma questão aí que é interessante porque a gente vai relembrar aqui, ó, relembrou alguns conceitos de cinética, né? Os fatores que afetam a velocidade da reação. Isso aqui aí você precisa também lembrar da ordem da reação, tá? Isso é importante. Como é que calcula a velocidade, né? A velocidade média de uma reação. Então, é interessante vocês darem uma conferida nisso aí. Questão 124. É uma questão de reação orgânica que a gente não viu ainda, tá bom? Mas eu acho que vai dar pra gente ver. Deixa eu colocar aqui, ó. Reação orgânica. Lá dentro de química orgânica, a gente vai ver uma parte dessas reações, tá bom, galera? Então, eu vou tentar mostrar aqui de uma forma simplificada para que vocês consigam entender. Essas questões de reações químicas,
elas sempre caem, tá bom? E se a gente prestar atenção nas estruturas, a gente consegue resolver elas. Mas aí você precisa ter um pouquinho de conhecimento. Vou ver aqui com vocês, tá? Aí vocês podem me interromper a qualquer momento, mas vamos lá. Ó. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, politereftalato de etileno, gera o tereftalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema de reação. E ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Vocês podem falar assim, professor, o que é isso, professor? Pelo amor de Deus, o que é um polímero? Né? Que reação é essa reação de transesterificação? Tá? Polímeros aqui é o que a gente chama aqui, esse aqui são as garrafas PET, tá bom? Garrafa PET. Esses polímeros aqui são cadeias longas, esse nome poli quer dizer grandes moléculas, né? Aglomerado de moléculas. Esse mero quer dizer, eles são formados a partir de uma unidade pequena e essas unidades elas são repetidas ao longo da cadeia. Por isso são chamados de polímeros. Ele tem uma unidade e essa unidade ela é montada, né? Então a gente tem os polímeros, que elas são formadas a partir de um monômero, que a gente chama que é a unidade estrutural. Aí, essa reação de transesterificação ela é importantíssima, tá? Porque essa reação de transesterificação ela também ela é utilizada para conversão de óleo em biodiesel. Já caiu muita questão sobre essa reação de transesterificação. A gente vai abordar ela um pouco mais lá na frente. Aqui a gente vai ter uma visão básica, tá bom? Mas aqui eu vou passar aqui para vocês. Quando você olha essa questão, você olha para essas estruturas aí você fica logo perdido, né? Porque ele dá aqui, ó, o PET, que é o monômero, que é a unidade básica, 2Na, que você não sabe o que é. Aí ele fala que altas temperaturas e pressão vai formar essa estrutura aqui, ó, que é um benzeno ligado a esses carbono com oxigênio, e tem essas outras estruturas aqui ao lado, tá bom? Aqui é um pouco complicado para vocês ainda, porque a gente não viu as funções orgânicas, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho aqui sobre as funções orgânicas. Deixa eu colocar até aqui, ó. Funções orgânicas. Minha próxima aula vai ser sobre isso, tá, galera? Eu acho que é importante a gente falar sobre funções orgânicas nesse momento. A única função orgânica que a gente viu antes dessa loucura toda aí foi dos hidrocarbonetos, que ela se caracterizava por quê? Pela apresentar somente hidrogênio e carbono. Toda estrutura que apresenta somente carbono e hidrogênio ela é chamada de hidrocarboneto. Porém, quando você analisa essa estrutura e essa estrutura aqui, aparece o oxigênio. E a gente não conhece ainda as funções orgânicas oxigenadas, tá bom? E eu vou fazer um resumo bem básico aqui, ó. Existem funções que a gente fala, são as funções oxigenadas, que onde vai apresentar, além de carbono e hidrogênio, vai apresentar também o oxigênio. E são várias, tá, galera? Eu vou apresentar aqui as mais importantes que a gente vai precisar aqui. A primeira vai ser o álcool, tá? A função álcool, ela é uma função oxigenada. Como é que ela se caracteriza? Se caracteriza pela presença do oxigênio ligado, o que a gente chama aqui de oxigênio, tá? O oxigênio ligado a hidrogênio, ligado a um carbono com ligações simples. E esse oxigênio ligado ao hidrogênio, ele é chamado aqui de hidroxila. Tá? Toda vez que tiver um oxigênio ligado a um carbono com ligações simples,
tu está diante de uma função chamada de álcool. Repare aqui na estrutura, ó, OH, tá? Esse OH está ligado a esse carbono bem aqui. E esse carbono ele faz uma ligação simples. Então essa função aqui é um álcool. Isso, Anderson, vai ter uma outra terminação, tá? A única coisa que diferencia dos hidrocarbonetos é a terminação. Se a gente pegar aqui o álcool, ó, como é que eu sei que a estrutura é um álcool? Porque ela sempre vai terminar com essa finalização aqui, ol. Toda vez que tem um composto e ele termina com ol, quer dizer que é um álcool. Quer ver? Ó? Dá um exemplo aqui. Ó. Etanol. Tá vendo? Ó? Terminou em ol. Se terminou em ol, ele quer dizer que é um álcool. Et quer dizer que são dois carbonos. AN são ligações simples. E o ol quer dizer que ele tem uma hidroxila ligada a um carbono não um carbono insaturado. Então essa estrutura seria isso aqui, ó, dois carbonos. Aí eu teria uma hidroxila aqui, ó, ligado a um carbono, ó, não com carbono insaturado. Aqui seria o etanol. Metanol, né? Se a gente for pegar aqui, ó, um outro nome que a gente poderia colocar aí, ó, certamente vocês conseguiriam saber que é um álcool. Ó. Metanol. Metanol quer dizer que mete um carbono, tá aqui, ó. AN, só ligações simples, tá aqui, ó. 4 ligações simples. O ol quer dizer que ele tem uma hidroxila, tá aqui, ó, OH. Aí a gente completa o resto aqui, ó, com hidrogênio. Então essa estrutura aqui é do metanol. Perceba que é muito parecido aqui com os hidrocarbonetos, tá bom? O que diferencia essa função aqui é só o ol, tá? Que esse ol quer dizer que justamente ele é um álcool. Tranquilo? Tranquilo aí, galera, em relação a essa nomenclatura do álcool e como é que a gente descobre que ele é um álcool. É só lembrar disso aqui, ó. Ter o OH ligado a um carbono simples, tá bom? E ele fala aqui, ó, o composto A, que é esse bem aqui, ó, representado no esquema da reação é o. Aí você assim, poxa, professor, e agora? Como é que eu consigo desenrolar isso aí, né? Como é que eu vou saber qual é o composto desse A aí que vai formar essas duas estruturas? Realmente você precisaria ter uma base aqui de reações químicas, né? De químicas orgânicas, que aí eu não apresentei para vocês. E também não falei para vocês sobre as funções, todas as funções orgânicas. Mas o esquema é esse, ó. Essa estrutura bem aqui, ó, que tem esse oxigênio, O e esse O aqui, ele é chamado de éster, tá? É uma função éster. E esse éster, como ele fala que é uma reação de transesterificação, e uma reação de transesterificação ele tem que ter um álcool, tá? Dá para matar só por aqui. Reação de transesterificação é quando eu tenho um éster reagindo com um álcool de cadeia curta. Geralmente esse álcool é o etanol ou metanol. E ele vai formar essas estruturas aqui, ó. Aqui ele formou um ácido carboxílico e aqui eu tenho um diol. São dois álcools. Então, essa reação aqui, esse composto A, obrigatoriamente, ele tem que ser um álcool, tá? Se eu fosse analisar aqui esses compostos, eu tinha que encontrar uma nomenclatura que termina com ol, porque quem termina com ol, eu já sei que é um álcool. O metano termina com O só. Então esse aqui, ele é um hidrocarboneto, então não pode ser ele. O metanol, opa, o ol é um álcool, então pode ser ele. Um álcool de cadeia curta, poderia ser ele. Éter é uma outra função orgânica. O éter metílico não poderia ser, tá? Porque aqui é uma função que a gente vai ver mais na frente chamada de éter.
ácido etanóico. Olha só, ácido e o óico no final. Isso quer dizer que esse aqui é um ácido, é uma outra função, é um ácido que a gente chama ácido carboxílico. Também não poderia ser. Anidrido etanóico. Esse aqui é uma outra função orgânica, né? São os anidridos. Que a gente também vai estudar elas, tá bom? Então, o único que dava certo aí era o item B, tá? O metanol. Eu poderia até desenhar essa reação aqui para vocês, para mostrar como é que acontece, mas aí não teria muito sentido, porque eu ia falar sobre nucleófilo, ia falar sobre esses ataques, né? O mecanismo reacional para vocês. E como vocês não viram as funções orgânicas ainda, e nem as reações orgânicas, os princípios, ia ser muita informação que para vocês talvez não teriam sentido nesse momento, tá? Então, é uma questão um pouco complexa, mas ao mesmo tempo é uma questão que dá para fazer rápida. Por quê? Porque ele fala de reação de transesterificação. E essa reação de transesterificação é muito conhecida, tá? Justamente porque ela utilizava a produção de biodiesel. E nessa reação de transesterificação sempre existe um éster se ligando a um álcool, tá? E como eu tinha um éster, o que me faltava aqui desse outro lado seria o álcool. Então eu ia buscar aqui nas alternativas o álcool de cadeia curta, né? Que a gente tem aí o metanol. Tá, galera? Então é uma questão fácil e ao mesmo tempo uma questão um pouco complexa, né? Tá dentro daquelas reações orgânicas que fica lá na frente, né? Que são os últimos conteúdos que a gente visualiza. Eu vou tentar fazer mais lá na frente, quando apresentar para vocês as funções orgânicas, umas videoaulas das principais reações orgânicas. Né? As principais reações são cobradas dentro do Enem, porque se a gente fosse ver só reações orgânicas, a gente passaria um ano e não conseguiria ver todas as reações orgânicas. Mas eu vou buscar as principais, né? Transesterificação, saponificação, né? As conversões entre esses reagentes, os principais catalisadores, os principais reagentes também, né? E aí tem o reagente de Grignard, entre outros aí que a gente tem que abordar mais lá na frente. Mas cai, porém, é uma questão só que geralmente é cobrado sobre isso. Se você tiver uma ideia das reações, você tem como resolver elas, tá bom? Então, eu vou passar aí, galera. O item dessa aí seria o item B, tá? Eu considero uma questão complexa, uma questão difícil, tá? E vou partir aqui para a última questão que caiu. Foi essa questão aqui, que eu não tinha contabilizado, tá, galera? Na verdade, essa prova aí, eu contabilizei só 13 questões. Na verdade, foram 14 questões de química. Essa de 2019. A de 2018, eu resolvi ali e eu vi que foram 16 questões de química, tá bom? Então, 2018 caiu mais questões que 2019. E olha só que interessante essa questão 18. É uma questão lá do primeiro ano. Do primeiro ano. E caiu uma muito... Assim, está bem relacionado aos modelos atômicos nessa mês de 2019, tá? Essa aqui ela está falando sobre os modelos atômicos. E vocês têm que lembrar desses modelos atômicos, tá, galera? Eles estão cobrando muito isso aí, tá caindo bastante. Ele está falando assim, ó. Em 1808, Dalton publicou em seu famoso livro intitulado O Novo Sistema de Filosofia Química, do original A New System of Chemical Philosophy, né, que é justamente a tradução aqui em cima, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são numerados a seguir. Aí ele dá os postulados, né? A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa
e em todas as outras propriedades. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomo, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Aí ele continua. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização do átomo e a quantização da energia do modelo atômico. Com base no modelo atual, que se descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então, perceba que nessa questão aí, galera, o Carl já respondeu ali. Ele mostrou os postulados de Dalton, falou que esse modelo ele já foi aprimorado, porém, dos postulados que ele citou aí, qual é o que permanece ainda até agora, tá bom? Então, eu fiz aqui um esquema aqui embaixo, né, desenhei aqui, dos modelos, né, que a gente conhece. Então, ele segue essa sequência aqui, ó. Aqui embaixo, né, para cá, nesse sentido aqui, ó. A gente falou do modelo de Dalton, que é conhecido lá como uma bola de bilhar, não é isso, ó? O modelo de Dalton, ele era uma bola de bilhar, então era indestrutível, ele não era divisível, ele não apresentava carga, entre outras coisas. Aí vem Thomson com a eletricidade, né, os tubos de raios catódicos lá, e ele descobre que, na verdade, o átomo ele apresenta carga elétrica, né? E ele descobre a subpartícula lá, acho que ele tinha cargas negativas que ele chamou de elétrons, tá? Também vem os prótons, cargas positivas. Rutherford, com aquele modelo lá, que é esse aqui, ó. Esse modelozinho aqui de Rutherford, trabalhando com a radioatividade, ele vai mostrar que o átomo ele não era tão simples assim, né? Na verdade, o átomo ele seria formado por imensos espaços vazios. Aí ele fala que o núcleo seria todo o peso atômico, teria todo o peso do átomo, porém seria a menor parte do átomo. Aí começou várias viagens, né? Aí a galera não entendia porque o elétron não era atraído pelo núcleo. Aí Bohr vem lá, joga seus postulados, fala que os elétrons eles têm camadas, né, com energias que nessas energias eles são estáveis, mas esses elétrons eles poderiam dar saltos quânticos. Aí está relacionado à luz, né, que é experimento de luz. Aí esses outros dois aqui em cima eu não falei, que é de Summerfield e Schuride, tá? Mas aí eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre ele. Bom, ele fala que as camadas elas eram bem definidas. Aí Summerfield fala assim, não, na verdade não é bem assim não. Na verdade as camadas dos elétrons elas são elípticas, né? Elas não são bem circulares não. Então o elétron ele poderia circular em forma de elíptico, né? Então ele poderia estar em uma determinada camada, em seguida ele está em outra camada. Então aí vem a questão lá dos orbitais. E por último, vem Schuride, né, que é um louco lá, alemão. Nem sei se a pronúncia é esse mesmo, né, Schuride. Ele vai falar da teoria quântica do átomo, né? Que aí vem as ideias de Max Planck, dos caras aí, de Albert Einstein. E ele vai falar que, na verdade, você não poderia dizer que o átomo ele tinha o elétron em determinada camada. Na verdade, você tinha probabilidade de você encontrar o elétron, né? Então, ele mostra que o átomo era uma coisa bem louca, assim. Tinha dados probabilísticos, aí vem os orbitais, as camadas lá e tal, tá? Mas, enfim, se você analisar aqui, ó, o que ele quer falar, ele fala assim, esses postulados são numerados a seguir, ó. A matéria é construída por átomos indivisíveis. Esse postulado é aceito ainda hoje? A gente viu que não, né? Na verdade, ó, o átomo ele é divisível. Então isso aqui, ó, tá errado quando ele fala que o átomo é indivisível. Hoje em dia,
Isso não é aceito mais. Ele quer saber o postulado ainda que é aceito hoje. O 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades? Olha só. Um átomo do mesmo elemento químico, eles são idênticos em massa? Não, galera, não são, né? A gente viu que existe o que a gente chama lá de isótopos, né? São elementos químicos que apresentam o mesmo número atômico, porém massas diferentes. Ele pode ter um nêutron a mais, então, ou um nêutron a menos, e a massa dele ser diferente. Então, esse postulado também caiu, não existe mais hoje, tá? O item 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Cuidado com isso aqui, tá? Eu posso ter elementos químicos diferentes com a mesma massa, que a gente chama aqui de isóbaros, não é isso? Que a gente até estudou. Isóbaros. Eles vão apresentar diferente número atômico, porém as massas deles são iguais. Então posso ter elementos químicos com a mesma massa, elementos químicos diferentes com a mesma massa, que são chamados de isóbaros. Então isso aí caiu também, está errado. O 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Conversa, velho. As reações, né? Você pode transformar um elemento químico em outro. Tanto é que você utiliza isso nas reações nucleares, não é isso? Então, tá errado esse item aí. Dizer que o átomo ele é indestrutível. Não, isso é mentira, viu? E o 5º. Os átomos de elementos combinam com outros elementos em proporções e números inteiros pequenos para formar os compostos. Isso aqui é aceito ainda, tá? Tanto é que a gente faz o que? O balanceamento Cauã, lá no Sol, na verdade, acontece uma fusão nuclear, né? Fusão nuclear entre dois núcleos, eles se combinam, né? Dois átomos de hidrogênio se combinam e formam um hélio. Mas tu pode pensar, dentro das reações nucleares, é o contrário, tá? Eu tenho um átomo com um núcleo muito grande e ele é quebrado. No momento que ele é fragmentado, eu tenho um elemento químico com peso atômico grande que se transforma em outros elementos químicos com peso atômico menores, tá? Aí, isso aí é uma fusão, tá? O outro é uma fissão nuclear. E ambos liberam grande quantidade de energia, tá bom? E ambos os compostos liberam grande quantidade de energia. Tanto é que existe, nesse caso aí, a bomba de hidrogênio. Você já ouviu falar sobre a bomba de hidrogênio? Que é a mesma reação que acontece lá no... Parecido, né? Que acontece lá no Sol. Onde tem um átomo de hidrogênio combinando, formando gás hélio e liberando uma grande quantidade de energia. Que era tão mais destrutiva do que a bomba nuclear. Beleza? Então, ó, o que dá certo aqui ainda, o que é considerado lá desde 1808 por Dalton, é que os elementos químicos eles se recombinam, né, nas reações químicas e eles mantêm uma proporção constante. Então, o item correto aí, ó, é o item E dessa questão. Então, seria o item correto. Cauã acertou lá quando ele falou isso. Então, galera, é bom dar uma lida aí, tá? Sobre esses modelos atômicos. Sempre está caindo a modelos atômicos, distribuição eletrônica. Então, são assuntos de química que essas últimas provas sempre cai, cara. Sempre cai alguma coisa sobre isso, tá bom? E a tabela periódica também. Fica lá, Cauã. Pronto. Olha só, Cauã. A radioatividade, ela acontece com elementos químicos que tem uma massa atômica muito grande. Isso quer dizer o quê? Que o núcleo dele ele tem uma grande quantidade de prótons
né? E esses prótons, eles sofrem repulsão, porque são cargas positivas com cargas positivas. Então, se eu não estiver enganado, são elementos químicos que apresentam aí um número atômico a partir de 88. São elementos químicos considerados radioativos. Tá bom? E esses elementos químicos, ao longo do tempo, né, que a gente vai falar de tempo de meia-vida, eu acho que eu vou pegar uma aula só sobre radioatividade para conversar com vocês. Esses elementos vão se transformando em outros, e esses outros elementos eles podem ser também radioativos. Mas, ao longo do tempo, esses elementos radioativos eles vão se transformando em outros elementos com peso atômico menor, até chegar a um ponto que eles não são mais radioativos. Entendeu? Essa parte aí é uma parte exclusiva, né, que a gente fala de radioatividade, somente radioatividade. E é interessante porque também cai, em vez de quando tem uma questão que cai sobre radioatividade, né, geralmente sobre datação de fósseis, tempo de meia-vida, como é que funciona isso. E eu vou pegar uma videoaula para esclarecer sobre esse conteúdo, tá? Isso. Você encontra um fóssil, né? Você quer saber quantos anos aquele fóssil tinha e tal. Aí você utiliza um carbono, né? O carbono radioativo para você fazer a datação do carbono, da data daquele fóssil. Beleza? Tranquilo, Cauã? Olha só, galera. Deixa eu falar aqui para vocês. Hoje deu pouca gente, né? Não sei se é porque adiou o Enem, a galera tá bem a comunicação, acho que talvez tenha sido falha. Eu não mandei no grupo mais cedo, né? Informando que a gente ia ter aula. Mas, galera, toda terça-feira eu tô tentando manter essa rotina. Eu encontro com vocês, tá bom? Eu tô juntando esse material para entregar para vocês bem mastigadinho, tá? Mas é bom assistir as aulas porque aí vocês vão tirando as dúvidas e tal. Aí, próxima aula, eu vou tentar trabalhar com vocês funções orgânicas. Eu vou listar as principais funções orgânicas e vou exercitar elas com vocês. Eu vou trazer questões que trabalham a identificação dessas funções orgânicas e vou pegar questões do Enem que também cai para você só determinar essas funções orgânicas. Então é um assunto interessante e seria bom vocês não perderem essa aula, tá? Avisar os amigos de vocês para tentar pegar essa aula, né? Tentar entrar aí. Sei que está complicado, final de mês, geralmente a galera baixa mais porque acaba os dados móveis e tal. Mas eu gravo as aulas, tá bom? Então, a prova de 2019, galera, a gente fechou ela aí, gabaritou ela, tá? Discutiu um pouquinho ela. Eu já respondi aqui a prova de 2018, já fiz uma relação dos assuntos que caíram. E relacionei com a de 2019, é muito parecido, velho. Muito parecido mesmo. Se você pegar, os conteúdos são muito parecidos. Então a gente consegue filtrar o que a gente quer realmente, né, para fazer a prova. Então, próxima semana tá combinado, viu, galera? Às 2 horas a gente vai trabalhar com funções orgânicas. Talvez essa aula demore um pouco mais. Que a gente vai fazer exercício, eu vou mostrar as funções orgânicas. E a parte de nomenclatura, eu vou falar mais ou menos como é que se dá essa nomenclatura, com a terminação delas, tá bom? Então, a gente vai ficar por aqui hoje, tá bom? Vou depois disponibilizar essa aula para vocês lá no YouTube. E é isso. Prazerzão revê-los. E fico à disposição de vocês, galera. Qualquer dúvida aí, vocês podem acionar meu WhatsApp aqui. Pode ir lá no Instagram também, que eu tô disponível, tá bom? Vou lá, galera. Até mais. Abração e até a próxima semana. Se cuidem, viu, galera? O negócio tá sério aí.